Oi, Câncer. Vamos fazer a sua tiragem de tarô para ver suas previsões para esse mês de maio? Eu sou Roberto, lá do Oráculo Luz do Sol. Trabalho com tarô há 10 anos. Estou nesse meio do tarô, estudando tarô, tirando tarô para as pessoas já há 10 anos. Trabalho também com astrologia védica e decidi criar esse canal no YouTube para poder fazer umas previsões mais aprofundadas, com mais contexto, com mais detalhes para vocês. Lá nas minhas redes eu costumo postar horóscopos todas as semanas para os signos e previsões diárias dos signos não, as previsões diárias do dia, o horóscopo do dia, lá nos meus stories. E aí, vamos ver o que a gente pode esperar para vocês de câncer. Eu aconselho você ver esse vídeo se você tem Sol ou Ascendente no signo de Câncer. E te recomendo também procurar o vídeo do seu Sol ou do seu Ascendente para complementar esse vídeo aqui. Vamos começar. 4 de espadas, 3 de copas, Rei de paus, a lua. Cansados. Estão sob pressão demais, sentindo muita coisa acontecendo e às vezes se perdendo com tanto de movimento, roda da fortuna, ou até com alguns problemas em relacionamentos, descobrindo algumas verdades, alguns segredos que estão aparecendo. A estrela, Rei de ouros, positivo, maio trazendo dinheiro, movimento financeiro, o mago, movimento financeiro estável, 4 de paus, as de espadas. Meu Deus, né, Câncer? Eu sinto que, vou começar falando algumas coisas de uma forma mais geral para o mês de vocês. Depois eu vou entrar em mais detalhes sobre áreas de relacionamentos, trabalho e finanças e saúde. Mas acho que de qualquer forma esses assuntos vão ser abordados no conselho geral também, porque, meu Deus, Câncer, vamos começar do começo, de onde vocês vêm. Descobrindo algumas boas novas. Não sei se boas novas, né? Mas descobrindo algumas coisas dentro dos relacionamentos. Talvez vocês venham de algum tempo em que descobriram alguém, estavam conhecendo uma pessoa, seja uma amizade ou um relacionamento, e aí do nada começou não sei se uma mentirada, mas as coisas começaram a ficar mais obscuras, mais neblinosas, assim. Vocês entendendo que tem alguma coisa por debaixo dos panos, tem alguma coisa se movimentando nos bastidores, seja com alguma amizade, uma pessoa específica ou até três de paus com grupos de amigos. Descobrindo que tinha alguma coisa acontecendo que você não estava sabendo, alguma conversinha nas suas costas, algum assunto que estava rolando e que só você de câncer não estava sabendo. E parece que vocês vêm desse período de descobrir isso, de se dar conta de que tinha algumas coisas acontecendo em segredo, e aí você tem perdido o senso assim de justiça, o senso de verdade até nos relacionamentos. Estava até um pouco incrédula de ceder, sabe, de se tornar vulnerável para as pessoas. Isso tem diminuído um pouco os relacionamentos românticos de vocês, talvez, a abertura de vocês a isso. E sinto que nesse mês de maio, provavelmente vocês vão descobrir mais alguma verdade mais decisiva, que permite vocês, roda da fortuna e as de espadas, que permite vocês cortarem alguma coisa que já não serve mais e deixar abrir espaço para alguma coisa nova, algum relacionamento novo, algum grupo que se encerra, mas pelo que eu estou entendendo é alguma coisa que abre espaço para boas novas muito positivas, inclusive. Duvidando muito às vezes da verdade das pessoas, desconfiado e sentindo uma necessidade às vezes, 4 de espadas, de se isolar mais, de ficar mais na sua, de se recolher. Alguns de vocês, inclusive, pode ser que tenham descoberto de uma forma direta, outros ou de formas indiretas, através da espiritualidade, através de uma conversa que você escutou sem querer, que não era para você ter visto ou ter escutado. O que interessa é que a espiritualidade está muito ativa para vocês nesse mês de maio.
Câncer é tudo sobre isso, né? Sobre contato com a lua, com o mundo invisível, com o mundo do silêncio. E nesse mês a espiritualidade ela está quase que gritando para vocês, mostrando exatamente o que vocês precisam fazer. Vocês estão muito bem guiados e orientados enfim, pela espiritualidade da forma como você entende ela. E parece que esse contato, inclusive, com a espiritualidade tem te trazido essas descobertas, esses segredos que estão vindo à tona, essas inverdades ou essas omissões. O perigo, o mago e as de espadas. O perigo é que nessa busca por descobrir o que realmente era a verdade das coisas, às vezes vocês podem ter uma tendência assim a cobrar demais a verdade nos outros e acabar perdendo a própria verdade, né? Quem muito procura a verdade nos outros já se perdeu da sua. Então toma cuidado. O que for indaca, o que for fedor na sua vida, o que estiver fedendo aí nos grupos, nas relações, ou até mesmo no trabalho, deixa embora. Abre mão, não precisa fazer nenhum alarde, inclusive, é aquele tipo de saída da vida que é silenciosa. Você já entendeu que está errado e apenas se retira em silêncio para manter, inclusive, a sua dignidade e não se deixar poluir por causa desse tipo de situação podre. Maio também, estou entendendo que tem uma energia forte de nostalgia. É um período em que vocês talvez se sintam mais conectados à Lua, né? A carta do signo de vocês, agora que eu percebi. Se sentindo mais conectados com a casa de vocês, com a mãe de vocês, com figuras espirituais. É um mês talvez que a nostalgia fique bem elevada, pensando em como que tempos passados foram melhores, como que você já superou desafios talvez piores, ou como que você pode usar a sua própria história de superação para poder superar o que está acontecendo. Talvez seja alguma coisa, situações que estão fedendo na sua vida e que são, como que eu posso dizer? Você já viveu isso antes. É um mês em que a nostalgia está muito em alta para vocês. Então toma cuidado para vocês não passarem, principalmente essa primeira parte do mês, as primeiras 2 semanas, sonhando acordados demais, presos nos sentimentos do passado, pensando no que poderia ser. Realmente tem muita coisa aqui e estou vendo que essa nostalgia ela é muito positiva, inclusive em termos familiares. Compartilhar nostalgia, compartilhar sentimentos do passado com a sua família, principalmente com figuras femininas, pode ser muito positivo para você até restaurar um senso assim de comunidade, de pertencimento, entender que a vida também não, entender que a vida realmente se faz nessas boas memórias do passado, principalmente com a família. Só toma cuidado para você não ficar presa no passado. Era muito bom, mas a realidade é que a gente aprende com o nosso passado e incorpora isso na nossa vida, no nosso corpo, na nossa rotina. É um momento de vocês, inclusive, talvez honrarem a ancestralidade de vocês, principalmente a ancestralidade feminina. Talvez alguém que já se foi e que está pedindo, não pedindo, né, mas talvez alguém que já se foi na vida de vocês e que é muito significativo, sabe? Use essa memória para construir uma vida mais plena, mais equilibrada, e não para ficar remoendo coisas do passado, né? O importante da nostalgia é a gente aprender com ela e não utilizar ela, pensar ela como um fim. Ela não é o final das coisas, né? Saudade é um sentimento que é gostoso quando é só um pouquinho, porque quando ele é em excesso, é difícil. Mas de qualquer forma, esse contato com o passado pode ser muito positivo para vocês. E como que eu posso dizer? Se eu fosse você, eu talvez tentaria ir atrás. Se você tem mãe, se você tem alguma figura materna na sua vida, é momento de estar mais presente, de se conectar mais, de compartilhar memórias, criar novas memórias, na verdade, né? Por um outro lado, eu sinto que alguns de vocês... Por um outro lado, não. Isso é uma coisa. Vocês também estão vindo de um processo de muito peso, de muito excesso. Isso é
um assunto que está bem frequente em todos esses 4 primeiros signos. Eu quero ver se para os seguintes isso vai se manter. Mas a carta que abre o jogo, o 4 de espadas, é uma carta que muitas vezes fala sobre excesso, fala sobre quando o nosso corpo está pedindo arrego porque a gente está trabalhando demais, a gente está se esforçando demais, a gente está fazendo coisas demais e não está dando tempo para descansar. Esse mês de maio é um mês em que vocês, não milagrosamente, mas finalmente conseguem equilibrar melhor a rotina de vocês com o movimento acelerado que esse ano está pedindo. É um mês muito bom para ter mais foco, para conquistar coisas dentro do trabalho, para conquistar os projetos de vocês. O mago, o rei de paus, tem uma energia forte de vocês realmente assumindo o controle, reassumindo o controle da vida, se mostrando mais autoridade e literalmente conquistando, indo às vezes para a luta. Alguns embates podem ser possíveis aqui, principalmente por causa do temperamento de vocês, que tende a estar um pouco mais acelerado. Mas é um mês muito bom para vocês investirem em carreira. Vou falar um pouco mais sobre isso quando a gente chegar lá na parte de trabalho, mas parece que é um mês em que vocês ganham muitas oportunidades, secretas inclusive. Vou deixar para falar mais para frente. O que interessa é que o peso, principalmente de chefes que estavam nas costas de vocês, do excesso de projetos ou de responsabilidades, começa a diminuir, você começa a entrar em mais harmonia e, a partir disso, consegue mais espaço para novas oportunidades. É um mês em que pode até começar um pouco mais tenso, principalmente com alguns embates nos relacionamentos, mas ele termina de uma forma limpa, de uma forma mais organizada e principalmente estável em termos de dinheiro. A roda da fortuna fala que é um mês em que o karma gira para você, que a roda gira. Você sai de um momento de muito estresse, de muito excesso, de muita necessidade de foco constante e passa para um lugar na vida em que o foco ele é natural, ele é orgânico e não mais pressionado. Ainda mais com a carta da estrela, que é a carta da esperança. E, interessantemente, estrela junto com esse rei de ouros estão me dando uma sensação. Eu sei que esse mês nós temos 2 luas cheias. Eu falo de astrologia védica, uma astrologia indiana. Então, para mim, a primeira lua cheia desse mês está acontecendo em Libra. Eu sei que para astrologia tropical, astrologia popular aqui no Brasil, ela vai acontecer em Escorpião. Mas o que interessa é que essa lua cheia traz para vocês talvez um equilíbrio melhor entre a casa e o mundo do trabalho. Inclusive, se você é de câncer e está fazendo alguma mudança, está se mudando de casa, está passando por alguma mudança dentro do ambiente de trabalho, esse tipo de mudança tende a ser muito positivo para você. Eu acho que é 4 de paus também, uma carta de estabilidade, de conquistas e de movimento para conquistar exatamente isso, conquistar a estabilidade. Se você está passando por algum tipo de mudança assim, vai em frente, encara isso, vai com alta energia, porque o jogo está me trazendo bastante apoio. Mas se você não está passando isso, te recomendo fazer algum tipo de mudança de forma espontânea. Talvez mudar o seu escritório, mudar a sua mesa, fazer alguma mudança dentro de casa, reorganizar os móveis, fazer uma limpeza mais profunda. É uma energia que está, que, principalmente do ponto de vista astrológico, elas se refletem uma na outra. Então, te recomendo muito fazer mudanças em casa, dentro de casa, para melhorar o trabalho e vice-versa. Não consigo me livrar da ideia de que tem alguém na vida de vocês que está causando uma série de dores de cabeça, assim. Talvez dentro de algum ciclo de amizades. Toma cuidado nesse mês para você não explodir com pessoas que parecem que não estão seguindo o seu ritmo. Eu sinto que você está muito acelerado, querendo colocar as coisas para frente. Esse mês vocês dão uma relaxada, voltam um pouco mais para o mundo interno, que é a energia mais de câncer mesmo, a energia mais predominante de câncer. É, mas tem algumas pessoas que não estão seguindo esse mesmo ritmo que vocês. E aí o mago, né?
Cuidado para você não tentar controlar demais as coisas, principalmente relacionamentos, assim. Cobre o que precisa ser cobrado. Não aceite críticas calada, e principalmente em termos de descobrir verdades, né? Igual eu falei mais no início, dentro dos relacionamentos, é importante que você se posicione. Mas utilize as suas palavras como dinheiro. Você não vai ficar distribuindo para qualquer pessoa. E outra coisa, lembre-se de que a palavra é prata, mas o silêncio é ouro. Às vezes, quando a gente se cala diante de alguma situação, vale muito mais para a gente poder pensar depois, se reposicionar e ver como que as outras pessoas vão se movimentar também. Esse é um mês que existe uma tendência, agora já falando um pouco de trabalho, existe uma tendência de vocês conseguirem entrar em mais contato com o mundo do invisível ou com o mundo secreto. Pode ser que algum tipo de oportunidade de trabalho surja para vocês de forma inesperada. Talvez você escute uma conversa de algum chefe, talvez ele te chame no cantinho para falar alguma coisa nova que pode ser positiva para você, talvez você converse com algum amigo nos bastidores do seu trabalho que te ofereça uma oportunidade. Enfim, é mesmo muito bom para se movimentar, participar de processos seletivos. Esse mês vocês têm conquista no mês inteiro, do ponto de vista financeiro. Rei de ouros. O auge financeiro, a carta de que mais representa autoridade e estabilidade financeira dentro do tarô. Vocês têm muita sorte nesse mês todo para vender o peixe de vocês, para participar de processos seletivos, igual eu falei, procurar novas oportunidades. Se você, inclusive, também está querendo mudar de carreira, é um mês muito positivo para isso. Mas faça essas coisas em silêncio. Não é momento de você sair falando tudo para todo mundo. Na verdade, é um mês de muito movimento para frente, mas o que o tarot está aconselhando? 4 de espadas, as de espadas, a lua. Vamos ficar caladinha? Vamos ficar caladinha antes que você comece a atrair energia negativa para suas novas iniciativas? Vamos contar para as pessoas quando a gente já tiver conquistado. Pode ser? Combinado nosso. Acho que no trabalho também, igual eu falei mais cedo, existe uma tendência a diminuir esse peso nas costas de vocês. Vocês conseguem focar com uma energia mais orgânica, sem muita pressão, principalmente externa, vindo para vocês. E com isso conseguem entregar tudo aquilo que vocês estão se propondo para esse mês. Eu sei que vocês vêm de um período de muito excesso e que, talvez falando isso, a tendência de vocês é se sobrecarregarem ainda mais. Mas eu não estou vendo isso. Eu estou vendo vocês entrando em mais equilíbrio com o corpo de vocês, aí já envolvendo saúde também. Vocês entrando em mais equilíbrio com o corpo de vocês, principalmente do ponto de vista da saúde mental, acho que vocês já entenderam que existe um limite e que o trabalho estava passando do limite com vocês, né? 4 de espadas. Esse é o grande alerta para esse mês. Talvez vocês vêm de uma energia de excesso, então o corpo pode estar muito sensível, muito sobrecarregado. Algum tipo de fragilidade pode ser que aconteça nesse mês. Existe a possibilidade de vocês prevenirem coisas piores que podem acontecer mais no final do mês. Tipo um burnout, sei lá, sabe quando a gente pega uma gripe ou algum vírus que está rolando por aí, mas porque a nossa imunidade está baixa? É bem essa a energia aqui. Do ponto de vista dos relacionamentos, eu acho que é um mês muito positivo se você está procurando alguém novo. Principalmente, o mês, acho que a melhor energia para vocês é mais no meio do mês, a partir da lua nova. Não sei exatamente que dia que é, não estou lembrando aqui agora, mas depois você procura. 3 de copas, rei de paus, a estrela e 4 de paus no final. Acho que mais para quem já está em relacionamento. Para você que está solteira ou que, sei lá, está procurando uma pessoa nova, a gente tem energias muito positivas, existe um magnetismo diferente de vocês. Eu acho que esse alívio da pressão, do excesso, está fazendo muito bem para a pele de vocês, para aumentar a disposição de vocês, e parece que vocês conseguem se comunicar de uma forma mais leve.
Inclusive, se você está se você está procurando uma pessoa nova, eu diria que vocês têm mais sorte com pessoas dos signos de ar e dos signos de fogo. Então, Áries, Leão e Sagitário, Aquário, Gêmeos e Libra. Ai, ô Câncer, deixa essa pessoa que tá te enchendo o saco, que já tá te fazendo um peso na vida, ir embora. Já chega, já chega. Tô te falando isso porque talvez tenha algumas pessoas aí que estão precisando desse sinal. Estão precisando de entender que já chegou a hora de realmente colocar um ponto final. Tem tantas outras coisas querendo entrar na vida de vocês. Se você, inclusive, está querendo uma coisa nova, eu te recomendo muito sair com as suas amigas. Não que necessariamente as amigas de vocês ou amigos apresentem pessoas novas, mas que essa energia de movimento é muito mais positiva para você nesse mês de maio. É isso, Câncer. Esse é um mês para vocês também entrarem em contato de uma forma mais aprofundada ou especial com a espiritualidade de vocês, principalmente movimentações com energias mais femininas. E é um mês muito bom para vocês procurarem qualquer tipo de aconselhamento aprofundado, para vocês procurarem algum tipo de mentoria ou palpites de pessoas que estão em posições que vocês querem estar algum dia. Eu espero que esse conselho tenha feito sentido para você. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, me segue nas minhas outras redes. Mês que vem nós temos mais conselhos específicos para vocês. Toda semana eu posto o horóscopo lá nas redes vizinhas. E é isso. Que maio seja um ótimo mês para vocês de caminhos abertos.